Bora lá pra mais uma, cara. Acabei de dar uma de autista aqui. Eu passei 20 minutos imitando o Cortella e treinando minha imitação do Cortella. Mas eu tô de boa com isso, que hoje o dia foi bom. O que aconteceu hoje, cara? Hoje foi um dia muito corrido em termos de foco. Muito corrido. O dia me atropelou assim, mas eu levei tudo muito bem. Eu comecei o dia fazendo prova na faculdade, logo depois eu fui organizar minha semana e tal. E aí, cara, cancelaram meu almoço e eu fiquei num sprint de foco bem grande, assim. Eu tive no final 11 horas de foco hoje. Foi a maior média nas últimas 2 semanas. Cara, foi um dia bom. Foi um dia bom, assim. Eu consegui produzir muito. Nos blocos de foco, eu não tava entrando no WhatsApp, eu não tava me distraindo, mesmo tendo dormido mal, porque hoje eu dormi em torno de 6 horas e meia. Então aqui a gente já tem uma vantagem, ponto bom a se pontuar. Cara, eu realmente senti que o dia me atropelou, assim, foi muito cheio o dia, muito cheio. E aí hoje a faxineira Kátia veio aqui, eu paguei ela pra cozinhar as marmitas. E aí eu fiquei pensando, cara, se não seria melhor economizar, porque eu tô endividado e tal. E eu puxando ainda mais forte pra isso, mas a conclusão que eu tive, cara, é que eu preciso ir atrás de gerar valor. E mesmo que eu fique no 0 a 0 contratando ela em relação a eu poderia trabalhar pelo mesmo tempo e gerar os mesmos 100 reais a mais que eu tô pagando ela, no fim eu tô gerando valor pra ela. E eu tô usando minha habilidade com o que é melhor pra mim. Então, eu tô me desenvolvendo, eu gero valor pra ela. Então, mesmo que eu fique no 0 a 0, é melhor que eu siga dessa forma. Então, enfim, foi a conclusão que eu tive. Então, vamos continuar, vamos persistir nisso. E hoje eu discuti parceria com a Brasil Paralelo, que eu tô negociando com eles. Tomara que dê certo, vamos ver no que dá. Eu também estudei muito sobre cristianismo e eu tive uma conclusão muito interessante, que foi um fechamento para as ideias do Jordan Peterson. Porque se a gente parar pra pensar, para você ter uma mínima coerência na tua vida, você precisa considerar a ideia de Deus. Só que não necessariamente um Deus pessoal, que é o que a gente vê na Bíblia, mas pode ser um Deus impessoal. O que seria Deus nesse caso? Seria a própria ordem, a própria verdade, a bondade, o princípio que direciona o ser. Porque se a gente não considera isso de verdade, as coisas não funcionam. Você precisa ter a premissa de que a verdade existe, porque nenhum sistema lógico funciona sobre a premissa de que não existe verdade. Então, para você ter coerência, ou você acredita no Deus pessoal, que é o Deus religioso, o Deus metafísico, enfim. Na verdade, de qualquer jeito você vai acreditar em algo metafísico. Seria uma verdade externa a você. Você não tem escolha. A verdade, ela necessariamente precisa ser externa a você. Então, me perdi na linha de raciocínio, cara. Eu vou reiniciar, pelo termo da prática da oratória. Você necessariamente precisa ser crente. Não. Imaginando no corte de podcast aqui. Você não tem escolha em crer em Deus. Se você quiser ter consistência lógica, você não tem escolha se não crer em Deus. Mas espero que eu vou te falar que você vai entender. Deus aqui, ele pode ser tratado de duas formas. Pode ser tratado como ser pessoal, que a gente vê na Bíblia, nas religiões, enfim, monoteístas. Ou pode ser tratado como logos, como a verdade que é externa a você. Como a verdade, a bondade, o princípio que leva a realidade a se manifestar da maneira... Vou iniciar mais uma vez. Você necessariamente precisa acreditar na verdade e acreditar em Deus. A questão é como que você acredita em Deus. Porque você pode acreditar num Deus pessoal, que seria um Deus das religiões monoteístas, ou você acredita no Deus impessoal. E o que é um Deus impessoal? É a verdade, é a bondade, são os princípios que são base para a realidade, que são externos a você. Se você não acredita que existe verdade, você não tem consistência. Porque se a verdade não existe, a frase de que a verdade não existe, verdade é mentira. Então, o que eu tenho buscado é encontrar firmeza na minha vida. E isso foi um grande fechamento para entender melhor a filosofia do Jordan Peterson. Porque ele parte realmente dessa ideia que
que define a verdade simbólica, a partir da simbologia define a verdade como uma estrutura que você não pode fugir, que ela é essencial para a integração do ser na realidade. A verdade é sobre como a realidade se manifesta, e a bondade é sobre como que você consegue se aliar à verdade em ato. Então, quanto mais você se aproxima da verdade, da realidade, da existência, mais bom você é. A bondade é um princípio de sustentação. E por isso que a bondade e a verdade são inseparáveis. Porque no fim é isso que define a realidade. O ser ele é dentro de um sistema que existe, que é verdadeiro. E para ele ser, ele precisa seguir um padrão, que é a bondade. Mas eu preciso aprender a exprimir essas ideias melhor, cara, porque a minha nota escrita, claro que eu faço ela com a ajuda de AI, isso me atrapalha, certamente me atrapalha estudar junto com AI. Mas a nota escrita, ela me impede de exprimir isso em voz alta, sabe? Eu preciso dar um jeito de fazer isso. Enfim, eu estudei sobre marketing também, alguns pontos legais para modelo de negócio. Mas essa parte do cristianismo foi a mais legal de todas, assim. Eu acabei caindo nas vias de São Tomás de Aquino, olhei um pouco mais a fundo, mas eu acabo caindo naquele problema de premissa, que é, por exemplo, você assumir que o universo é infinito. Que é finito, no caso, que ele tem que ter um começo. Você parte dessa premissa. Só que, na minha concepção, eu não consigo ver um problema de o universo ser infinito e as coisas simplesmente sempre existiram. E aí eu fico dividido, eu não sei no que acreditar. Eu não sei, cara, eu não sei se eu acredito que o universo é infinito, o que é finito e tem um começo, porque se tiver um começo dá pra derivar essa ideia de Deus, é uma via pra definir Deus. E eu sinto esse problema com todas as vias, assim. É sempre a premissa, cara. É sempre a premissa. Mas enfim, hoje eu perdi um tempo pra revisar o post, atrasei o post. Foi muito perfeccionismo, mas foi falta de foco também, que à tarde eu comecei a dividir o foco entre tarefas produtivas. Eu ficava entre editar o vídeo com o Rian e preparar o material para Brasil Paralelo para ver a parceria. E aí, enfim, não funcionou dessa forma. E aí eu não treinei hoje, foi tanta correria que eu não treinei, eu segui o fluxo do dia, me perdi nos horários, isso foi um problema, porque eu fiquei muito hiperfocado, mas eu não treinei. Eu deveria ter treinado, quebrou minha estrutura de treino não ter treinado hoje. Mas enfim, seguimos para um novo dia. Hoje eu vou dormir bem, mas eu pequei no horário, são 11h13 da noite, eu tô aqui há 40 minutos aqui embaixo. Cara, hoje é porque hoje saiu o episódio meu, minha aparição no Léo Lins. E aí eu fiquei eufórico agora de noite que eu vi. Eu apareci lá, passei vergonha e eu vou tentar passar vergonha outra vez, isso mais engraçado, pra me desenvolver. Aí eu tava treinando aqui o que eu falaria no palco. Cara, eu não tô desapontado com isso. Eu vacilei no horário de sono, mas eu não tô desapontado não. Foi um dia bom. Só preciso seguir esse ritmo pros próximos. Agora é definir as datas do lançamento melhor. E coisas boas virão.